Boa tarde, turma do sétimo ano A e B. Estamos iniciando aqui mais uma semana com conteúdo novo. Hoje vamos ver sobre o Renascimento. O que foi o Renascimento? O Renascimento foi um importante movimento de ordem artística, cultural e científica que marcou a passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Esse momento foi marcado por muitas transformações que não correspondiam mais ao conjunto de valores defendidos na Idade Média. O Renascimento apresentou um novo conjunto de temas e interesses aos meios científicos e culturais de sua época. Ao contrário do que possa parecer, o Renascimento não pode ser visto como uma radical ruptura com o mundo medieval, porque gradativamente as mudanças foram acontecendo. Durante o século XV e XVI, intensificou-se na Europa o aumento da produção artística e científica. Esse período ficou conhecido como Renascença ou Renascimento. As conquistas marítimas e o contrato mercantil com a Ásia ampliaram o comércio e a diversificação de produtos e de consumo na Europa a partir do século XV e fez renascer também novas ideias e formas de ver o mundo e a vida. Com o aumento do comércio, principalmente com o Oriente, muitos comerciantes europeus fizeram riquezas e acumularam fortunas. Com isso, eles dispunham de condições financeiras para investir na produção artística de escultores, pintores, músicos, arquitetos, escritores, etc. Por isso, muitos comerciantes passaram a patrocinar artistas e intelectuais em seus estudos e pesquisas. Os governantes europeus e o clero também passaram a dar proteção e ajuda financeira aos artistas e intelectuais da época. Essa ajuda, conhecida como mecenato, tinha como objetivo fazer com que os mecenas, que eram os governantes e os burgueses, com que eles se tornassem mais populares entre a população das regiões onde atuavam. Nesse período, era muito comum as famílias nobres encomendarem pinturas, retratos, esculturas, quadros junto aos artistas. Foi na Península Itálica que o comércio mais se desenvolveu, nesse período dando origem a uma quantidade de locais de produção artística. Durante o século XIV e XV, as cidades italianas como Gênova, Veneza, Florença passaram a acumular grandes riquezas que vinham do comércio com o Oriente. Então, os ricos comerciantes italianos, conhecidos como mecenas, começaram a investir nas artes, aumentando assim o desenvolvimento artístico e cultural da época. Por esse motivo, a Itália passou a ser conhecida como o berço do Renascimento. Porém, esse movimento não se limitou à Península Itálica, espalhou-se para outros países europeus, como Inglaterra, Espanha, Portugal, França, Polônia e Países Baixos. Vamos ver aqui algumas características do Renascimento. A primeira dela é a razão. De acordo com o pensamento da Renascença ou do Renascimento, essa razão era uma manifestação do espírito humano que colocava o indivíduo mais próximo de Deus. Ao exercer sua capacidade de questionar o mundo, o homem simplesmente dava razão ao dom que Deus tinha dado a ele. Outro aspecto fundamental das obras renascentistas era o privilégio dado à ação humana. Ficou conhecida como humanismo. De forma geral, o humanismo manifesta o interesse que os intelectuais e artistas da época tiveram em tratar e explorar os assuntos que estivessem ligados à figura do homem. Vejamos alguns exemplos, algumas obras que foram produzidas na época do Renascimento. Vocês podem ver que sempre com figuras humanas, mostrando o corpo físico, a ideia de movimento. Mas tinha também quadro, esse aqui é um dos quadros mais famosos, chamado de Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci. E como esse, existiam várias outras obras que mostravam esse humanismo e outras características também do Renascimento. Outra característica representada nas obras era a reprodução da situação do cotidiano e na rigorosa reprodução dos traços e as formas humanas, que ficou conhecida como naturalismo. Esse aspecto humanista inspirava-se em outro ponto-chave do Renascimento, o elogio ou a revisão das obras artísticas da Antiguidade Clássica, ou seja, eles relembravam aspectos da cultura grega e romana. A relação da burguesia com o individualismo, que também foi outro fator levantado pelo Renascimento. Essa valorização das ações humanas, do cotidiano, do conhecimento humano, foi ligada ao humanismo, abriu o diálogo com a burguesia, que foi uma nova classe de comerciantes que surgiu desde a Idade Média.
As ações dessa nova classe pelo mundo favoreceram a circulação por diferentes espaços do individualismo, que ganhou a atenção dos homens que viveram todo esse processo de transformação, privilegiado pelo renascimento. Ainda é interessante ressaltar que muitos burgueses se entusiasmaram com as temáticas do renascimento e financiavam muitos artistas e cientistas surgidos no século XIV e XVI. Além disso, podemos destacar também que existia o chamado hedonismo, né? O que era isso? Era outro aspecto do Renascimento, que era a busca pelo prazer. E o individualismo, que tinha a ver com a questão de você buscar e estudar, ter os seus próprios conhecimentos e ir em busca dos seus sonhos, da sua felicidade. Essa profissionalização desses artistas levaram a grandes transformações da época. Aqui, o Renascimento foi dividido em dois tipos. O Renascimento cultural, que marcou as mudanças nas artes, pintura e escultura. Por exemplo, valorizou a cultura grega e romana, como já vimos. As qualidades mais valorizadas eram do humano, ou seja, do humanismo, o conhecimento e o dom artístico de cada um. O ser humano passa a ser o centro das atenções. É isso porque, enquanto na Idade Média o homem vivia centrado em Deus, a partir do humanismo, o homem passou a ser o principal personagem. Ficou conhecido como antropocentrismo. E a razão e a natureza passam a ser valorizadas com grande intensidade. O homem renascentista, principalmente os cientistas, passam a utilizar métodos e experimentos de observação da natureza e do universo. Então, a partir daí, houve também o renascimento científico. Na área científica, podemos mencionar a importância dos estudos da astronomia do polonês Nicolau Copérnico. Esse defendeu a revolucionária ideia do heliocentrismo, ou teoria heliocêntrica, teoria que defendia que o Sol estava no centro do sistema solar e não a Terra. Copérnico também estudou os movimentos das estrelas. Nessa mesma área, o italiano Galileu Galilei desenvolveu instrumentos ópticos de construir telescópios para aprimorar o estudo do céu. Esse cientista também defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol e que a Terra era redonda e não plana, como achavam as pessoas da época. Esse motivo fez com que Galileu fosse perseguido, preso e condenado pela Inquisição da Igreja, que considerava as ideias dele malucas. Então, ele foi condenado a morrer na fogueira, queimado na fogueira. Então, a partir daí, ele teve que fugir, dizer que não acreditava nisso para poder fugir da fogueira. Mas ele continuou suas pesquisas para provar as suas ideias, que a Terra girava em torno do Sol e era redonda. Nessa época também houve a invenção da prensa móvel, né? A prensa que fazia os livros foi feita pelo alemão Gutenberg em 1439, o que revolucionou o sistema de produção de livros do século XV. Com esse sistema que substituiu o manuscrito, se as pessoas escreverem manualmente, os livros passaram a ser feitos de forma mais rápida e barata. Essa invenção foi de extrema importância para o aumento da circulação dos conhecimentos e das ideias, com a impressão de vários livros, inclusive a Bíblia. Aqui chegamos no nosso exercício de fixação de aprendizagem dessa semana. Na 1, vocês vão falar sobre o Renascimento. Responda: o que foi o Renascimento? É a letra A. Letra B: onde começou e por que teve início esse Renascimento? 2. Que mudanças aconteceram com o Renascimento? O que é que mudou com esse Renascimento? 3. Observe as pinturas dos artistas do Renascimento e marque as respostas corretas. Então, vocês vão observar essas 3 imagens, o que é que elas mostram sobre os artistas renascentistas e vão marcar as características dessas obras. Tem as alternativas A, B e C. Leiam com atenção que mais de uma é correta. Na 4, vocês vão aqui responder: o humanismo surgiu na mesma época do Renascimento e mudou a forma de ver o mundo. Então, você vai explicar o que foi esse humanismo. Na 5, explique a teoria heliocêntrica. O que foi essa teoria heliocêntrica defendida por Galileu Galilei?
Então, na 6, vocês vão dizer como se dava o patrocínio dos artistas e técnicos do Renascimento, quem patrocinava e como acontecia esse patrocínio. Então, nessa aula, vamos fazer da 1 até a 6, respondam com calma, assistam, leiam o texto, voltem quantas vezes for necessário para tirar a dúvida. Até a nossa próxima aula.